bem, Thiago, com você? Tudo bem contigo? Boa noite a todo mundo do Brasil 247. É um prazer estar aqui novamente. Depois de muitos anos combatendo o fascismo diretamente, mostrando a cara, fazendo vídeos, espalhando outdoors, você decidiu ser candidato a deputado federal. Por que você tomou essa decisão e como é que foi o seu ingresso no PT e essa candidatura por São Paulo, Thiago? Eu me filiei ao PT em 2017, foi justo quando o juiz ladrão Sérgio Moro condenou o Lula, o PT começou uma campanha de filiação e eu me filiei ao PT naquela época, mas eu já era petista desde muito tempo antes. Aí eu comecei com o Plantão Brasil, a gente começou a aterrorizar o governo Bolsonaro e no comecinho desse ano, né, eu vi muita gente pedindo, Thiago, seja candidato, e eu realmente eu não tenho muito tempo para fazer a militância política, eu tenho empresa, eu tenho outras coisas que eu faço, e eu dedico hoje 50% do meu tempo, até menos, a isso. E eu vejo o estrago que a gente faz no bolsonarismo, a audiência que a gente consegue, como a gente consegue alcançar as pessoas. Então, eu decidi, se eu conseguir colocar 100% do meu tempo nisso, eu acredito que a gente consegue ir para cima do fascismo e, a partir de 2023, defender o governo Lula, que vai ser atacado por todos os lados, de uma maneira muito mais eficiente. Por isso, eu decidi ser candidato e dar a cara a tapa, porque eu vou falar, é até confortável fazer vídeo para a internet e tudo mais, porque não tem cobrança. Tudo que eu fizer, seja bom ou ruim, eu estou fazendo pelo menos, mas quando você vai lá, as pessoas votam em você, te dão apoio e tudo mais, aí você começa a sofrer cobrança. Então, eu acho isso muito importante. Muito legal. Deixa eu rodar um vídeo aqui, Thiago, da tua campanha, rapidinho, colocado aqui pelo Fernando Hoffman, né? Há anos mostra a cara diariamente na luta contra o fascismo, mais de 1.000 vídeos, quase 300 cidades visitadas de carro de som, por carros de som, né? Outdoors em dezenas de cidades com suas ações. Vamos assistir aqui rapidamente. Você é fora Bolsonaro, você é fora Bolsonaro, você é fora Bolsonaro, você é fora Bolsonaro, então se você é fora Bolsonaro, você é fora Bolsonaro, você é fora Bolsonaro. Vou mostrar aqui, ó, nosso carro de som. Eu vou mostrar aqui nosso carro de som. Paraíba. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som. Ó, aqui nosso carro de som em Bom Destaque, que agora é nosso carro de som de novo em Bauru. Aqui eu vou mostrar nosso carro de som, que agora é um outdoor contra o Bolsonaro. Essa semana estamos fechando mais outdoors em Curitiba e mais outdoors no Nordeste, outdoors contra o Bolsonaro. Gente, eu tô tentando até colocar avião na praia. Sabe esses aviões que passam na praia? Copacabana, Ipanema. E se você é do estado de São Paulo, eu peço aí, ó, a gente tá já divulgando a candidatura, 1399, Thiago dos Reis. E tem uma coisa, se você não é de São Paulo, você pode ajudar tanto a fazer campanha online, tem os nossos grupos de WhatsApp na descrição, como falei com o seu pessoal de São Paulo. Imagina o Thiago chegando lá na Câmara Federal, acho que Eduardo Bolsonaro sai correndo. Falou. Você é fora Bolsonaro, você é fora. Thiago, você é mais um candidato que vai ali encarar, vamos dizer assim, o clã Bolsonaro ali na Câmara, é isso? Sim, o objetivo é que quando eu chegue lá em Brasília, eu entro por um lado, o Eduardo Bolsonaro sai correndo pelo outro, ele junto com a Carla Zambelli. Isso se ela for eleita, né? Esperamos que não seja. Mas o objetivo é a gente combater o bolsonarismo. E é importante falar o seguinte, combater o bolsonarismo é combater tudo isso de ruim que está acontecendo no Brasil. Eles são a favor de privatizações, eles são contra a educação, eles são contra o meio ambiente, eles são a favor de tudo que é de ruim e do pior. Então, combatendo eles é proteger o Brasil disso e proteger o governo Lula porque eles vão começar com golpismo a partir do primeiro dia de governo. Thiago, olha só, eu queria te perguntar, já que você, nesses seus vídeos ali, né, a gente mostra as suas ações, outdoors, carros de som. Como é que você financiou essas atividades? Foi dinheiro arrecadado aí no teu público, nos teus canais? Como é que isso foi feito? Sim, sempre que alguém se torna membro lá no Plantão Brasil, todo o dinheiro a gente utiliza para o Plantão Brasil, ou seja, era utilizado tudo para carro de som, para outdoor, para pagar editor de vídeo, para a gente conseguir mais audiência, para pagar também continuar o site do Plantão Brasil, enfim, tudo era utilizado na luta contra o Bolsonaro. Então, quanto mais membros tinha, mais a gente conseguia colocar carro de som. A gente começou com um carro de som em 2 cidades por semana, aí depois foram 3, 5, 10, 15 cidades por semana com carro de som contra o Bolsonaro. Então, quanto mais membros tinha o canal, mais a gente ampliava as ações contra o Bolsonaro. Tinha a manifestação contra o Bolsonaro, que a gente colocou carro de som em 20 cidades no mesmo dia, nas manifestações. Muito bom. Thiago, olha só, então vamos falar um pouco sobre a conjuntura, né? Você está sempre muito ligado nos temas do dia a dia. Hoje, certamente, você viu o noticiário de que Bolsonaro e seus familiares compraram mais de 50 imóveis pagando em cash, em dinheiro vivo. Você acha que essa informação, quer dizer, o que fazer para essas informações chegarem
ao público. Como é que você avalia também essa denúncia feita hoje pelo UOL, né? Foram mais de 15 milhões de reais no total, né, pagos em dinheiro vivo, só de imóveis da família Bolsonaro, teve dos filhos, teve da ex-esposa, tudo mais. A gente tem que fazer, principalmente com vídeos curtos, a gente tem que fazer com que isso chegue na população, tem gente que ainda acredita que o Bolsonaro não tem corrupção no governo dele, que ele repete a mentira várias vezes, a grande mídia muitas vezes faz aquele jornalismo de aspas, né, colocar o Bolsonaro diz que acabou a corrupção, e não põe ali um contraponto, mostrando que realmente ele está mentindo. Então, muita gente, infelizmente, muita gente despolitizada ainda acredita que não tem corrupção no governo Bolsonaro. Então, é importante mostrar. Eu espero que, se tiver no próximo debate, o Lula jogue na cara dele, que foi a única coisa que ficou faltando nesse aí. Exatamente, aqui, ó. Essa notícia está na capa do UOL nessa terça-feira, 30 de agosto, né? Clã Bolsonaro comprou metade de seu patrimônio com dinheiro vivo. É importantíssimo, né? Porque de fato você fica lá, os bolsominions chamando o ex-presidente Lula de ex-presidiário ou presidiário, etc. e tal. Na verdade, existem presos políticos, né? E bandidos que não foram presos na história da humanidade. Talvez seja o caso dessa família total. A gente vê as pesquisas, não mudou absolutamente nada, né? O quadro está muito estabilizado, muito estável. Eu queria te perguntar também, você como especialista em comunicação, como é que você tem visto a ação do André Janones nas redes sociais? O Janones, ele começou sendo assim crucial, ele foi praticamente a cereja do bolo ali na campanha do Lula, era o que faltava, alguém que organizasse nas redes sociais. E o Janones teve um papel muito importante, que logo que ele entrou na campanha do Lula, ele começou a provocar os bolsonaristas e ele servia de escudo. Em vez deles atacarem o Lula, eles atacavam mais o Janones. Eu não sei, tem gente criticando, falando que ele passou do ponto em determinado momento, mas, por exemplo, no debate, por mais que eu não goste de baixaria e tudo mais, depois apareceu um vídeo em que ele claramente foi provocado. E aí o Janones fala uma coisa que eu concordo com ele. Quando o fascismo dá um passo à frente, você não pode dar um passo atrás. Você tem que enfrentar. E aí teve tudo aquilo. Mas o Janones é uma excelente aquisição. É como quando você tem um time de futebol, o seu time de futebol compra um jogador bom, daqueles que é meio desconhecido, mas que você sabe que é bom. Esse é o Janones. Ele não é conhecido como é o Lula e o Bolsonaro, mas é um cara que tem muito potencial. E ele está ajudando muito na campanha do Lula nas redes. Tem uma coisa, Léo, desde a ordem do Alexandre de Moraes, na terça-feira passada, o gabinete do ódio praticamente parou de funcionar. Você percebeu que no Facebook, principalmente no Twitter, os robôs bolsonaristas diminuíram 90%? A coisa tá ruim para eles. É interessante você entrar nesse ponto. E você acha que, por exemplo, quando essas notícias que têm surgido, né? A ação contra os empresários bolsonaristas, Luciano Hang, Coco Bambu, etc. e tal, você acha que o Alexandre de Moraes está agindo corretamente ou está exagerando e não respeitando, por exemplo, os direitos dessas pessoas? Corretíssimo o Alexandre. Eu falo para as pessoas, ó, calma, confia no Alexandre. Eu lembro quando o Alexandre mandou a Polícia Federal na casa do Alan dos Santos, da Carla Zambelli, de um monte de gente lá em 2020. Teve muita gente, até na grande mídia, não só nas mídias de direita, que falava, o Alexandre tá muito, ele tá indo longe demais, tudo mais. E depois ele mostrou as provas, ele mostrou, esse pessoal estava realmente organizando um golpe de Estado. Aí ontem o Alexandre tornou pública a decisão dele e tornou público um relatório do juiz assessor dele no caso, um relatório de 121 páginas, que eu li tudo, por acaso eu li faz uma hora e meia atrás, eu acabei a leitura. Tem muita prova contra esses empresários, mas muita prova. Por exemplo, tem conversas do Alan dos Santos com o Eduardo Bolsonaro em que ele diz que o Luciano Hang vai financiá-lo. Aí eles conseguiram indícios de que o Luciano Hang financia o Alan dos Santos lá nos Estados Unidos. Também o empresário, dono do Coco Bambu, lá o Afrânio, eu gosto de chamar de Cocô Bangu. Cocô porque é um cocô e Bangu porque é onde o Bolsonaro vai morar no ano que vem. Como é que é? Cocô Bangu, é isso? Cocô Bangu. O Cocô Bangu. O dono do Cocô Bangu também ajuda o financiamento dos atos antidemocráticos. E esses outros empresários, é importante a quebra dos sigilos bancários deles, porque há a suspeita, isso está claríssimo da decisão, de que eles tenham relações comerciais com empresários que mandaram caminhões para a porta do STF no ano passado. Por exemplo, o Luciano Hang tem um empresário dele chamado Marlon Bonilha, que é financiado praticamente pela empresa pela Van, pelo Luciano Hang, que é parceiro comercial e investe milhões nele. A empresa desse Marlon Bonilha mandou 20 caminhões para frente do STF no ano passado, e eles estão organizando para esse ano. Então,
a decisão, o relatório do juiz diz claramente, olha, é importantíssimo bloquear essas contas agora, porque depois não vai dar tempo. Ou você bloqueia agora, pela suspeita, ou depois, se eles estiverem realmente planejando o golpe de Estado, não vai dar tempo, eles vão usar esse dinheiro todo e vão tentar o golpe de Estado. Então, eu aplaudo a decisão do Alexandre de Moraes. E você diria, Thiago, que ele conseguiu esvaziar o 7 de setembro bolsonarista também? Se ele conseguir esvaziar o 7 de setembro, eu não sei, mas eu percebi uma coisa, e eu tava percebendo isso antes, mas no dia do debate isso ficou claríssimo. O debate foi, eu não sei se você concorda, mas até o momento o evento político mais importante do ano. Tinha sido a entrevista no Jornal Nacional e agora foi o debate. Você percebeu que na entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional, o dia inteiro tinha uma hashtag impulsionada por robôs no Twitter, que ficou em primeiro, acho que era Bolsonaro no JN, não lembro qual que era a hashtag, mas ficou em primeiro o dia inteiro no Twitter. E quase todos os dias, nas últimas semanas, eles colocavam hashtags ou algum termo pró-Bolsonaro, impulsionado por robôs. Tem uma pesquisa que saiu no UOL que mostra que mais de 50% das publicações eram feitas por robôs, e sempre ficava em primeiro nos tópicos mais falados. No dia do debate, não tinha nada a favor do Bolsonaro no top 30. Não é que eles não chegaram no top 10, top 5 em primeiro, no top 30. O gabinete do ódio foi esfacelado pela decisão do Alexandre de Moraes, quer dizer, ele fechou a torneira. A gente ainda não sabe quais outras provas ele tem, porque até no relatório que ele tornou público, parte daquilo, tem algumas trocas de mensagens, por exemplo, eles cortam no meio, exatamente para não mostrar as outras provas, porque, segundo o STF, isso atrapalharia a investigação. Mas que ele fechou a torneira e o gabinete do ódio até agora não conseguiu se reorganizar, isso está claríssimo. Mas muitas pessoas também têm denunciado, né, Thiago? Muitas fake news rolando nos grupos de WhatsApp, talvez de uma maneira menos visível, né? Nem tanto assim nas redes mais conhecidas, mas no submundo muita coisa acontece. Como foi aquelas coisas de fechar a igreja, etc e tal, né? Thiago, olha só, vamos falar ainda sobre a atuação agora, a sua atuação que você poderá ter na Câmara dos Deputados, né? Você falou o seguinte, quer dizer, olha, que o governo Lula terá que ser muito defendido a partir do primeiro dia. Você não prevê você não vê um certo cansaço na sociedade brasileira com esses discursos de ódio, polarização, etc. e tal? Será que não vai ter uma trégua no começo do governo Lula, caso ele de fato vença as eleições? Olha, eu lembro de de lives de gente de esquerda que não é petista, falando que só está esperando o Lula ganhar e assumir para começar a ferver as ruas contra ele. Hoje a gente pode ver que o Bolsonaro tem 33%, tem pesquisas que estão 36% de intenção de voto já no primeiro turno, quer dizer, tem muita gente bolsonarista que vai partir para cima do governo Lula a partir do primeiro dia automaticamente, estamos falando de 1/3 dos eleitores, e pelo menos 1/3, e tem boa parte da esquerda mesmo que já diz que vai partir para cima do governo Lula a partir do começo. Por exemplo, tem candidatos aí da esquerda que falam que vão ser oposição ao governo Lula, nem assumiu ainda. Agora você imagina as pessoas que são antipetistas, mas que não votam no Bolsonaro. Para essas pessoas, a partir do momento em que o bolsonarismo se torna oposição ao Lula e começar com fake news e com discursos demagogos contra o Lula, vai ser muito fácil para essas pessoas engolirem esse discurso novamente. Então, eu acredito que o governo Lula vai ter muito mais dificuldades agora, em 2022, do que a Dilma teve em 2015, por exemplo. Muito mais. Talvez ele tenha conseguido uma trégua com a grande mídia, mas hoje o poder da grande mídia em relação às redes sociais é bem menor do que era em 2015. Não, é interessante o que você fala, porque de fato eu também acredito numa espécie de trégua com a grande mídia, porque essa mídia também está enfrentando grandes dificuldades, mas esse submundo da comunicação vai permanecer. Eu queria te pedir para elaborar um pouco mais esse tema, né? Como é que você vê, vamos dizer assim, a evolução dos meios de comunicação nos tempos atuais? Você vê essa mídia tradicional, corporativa, em declínio acelerado ou não? Sim, isso é em declínio acelerado. Teve uma discussão por meio de marketing da Globo com a Netflix essa semana. A Globo disse que o modelo da Netflix não se sustenta, e a Netflix respondeu para a Globo: a TV vai acabar, a TV aberta não vai mais existir em alguns anos. É um declínio muito grande, você vê a audiência. O Jornal Nacional teve a maior audiência do ano na segunda-feira passada. A audiência do Jornal Nacional foi 37 pontos, depende da medição, 35, algumas medem 37. 10 anos atrás, o Jornal Nacional ter 37 pontos era um desastre, seria a pior audiência do ano disparado. Menos de 40 para eles nem contava.
Agora 37 eles estão lá comemorando uma audiência muito grande. E olha, quantas pessoas, eu falo isso, às vezes eu falo até no Twitter e tudo mais, quantas pessoas assistem a CNN Brasil e quantas assistem o 247? O 247 só no YouTube tem muito mais audiência que a CNN Brasil no YouTube, mas se contar o número de espectadores assistindo eles na TV também, é parelho. Só no YouTube aqui, sem esse financiamento todo internacional e essas coisas. Então, tem um declínio muito grande da TV aberta e das mídias, jornal impressa nem se fala, e uma subida muito grande das redes sociais, eu conto o YouTube como rede social, e principalmente do WhatsApp, TikTok, dessas redes de consumo mais, é um consumo menor. O TikTok, você vê lá, um vídeo tem 15 segundos, 30 segundos, tá crescendo muito. As pessoas, hoje eu vejo as pessoas, elas não assistem TV, muita gente que eu conheço não tem nem TV em casa mais, mas a pessoa não vive sem o YouTube, sem a Netflix e sem o TikTok.